Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre como ser um homem segundo o coração de Deus. Se você perdeu algum dos últimos vídeos, fica tranquilo, fique em paz. Depois você vai lá, favorita e volta para assistir na sequência, porque vai ser importante. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a terceira fase de um homem segundo o coração de Deus. Né? Nós começamos falando sobre a fase do preparo emocional, sobre a fase de ter o coração forjado. Depois falamos sobre a fase do anúncio profético, que é quando você é anunciado e Deus quer testar a forma que você vai se posicionar naquele momento. E hoje nós vamos falar sobre a ascensão profética, que é o momento onde você está crescendo no mundo espiritual, naquilo que você foi escolhido, naquilo que Deus designou que você faria e que você seria. E hoje, obviamente, nós vamos usar como exemplo a vida de Davi, que está sendo a nossa referência e foi o homem considerado o homem segundo o coração de Deus da Bíblia. Né? Então, vamos para 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. Do 7 até o 10, tá bom, vamos lá. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo, com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abissai disse a Davi: Certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. E agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe na lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia. O Senhor ferirá Saul algum dia. Ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar um homem que ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça. E depois vamos embora. Então, ali ele demonstrou que ele. Vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem, né? Até aqui tá bom. É que ele demonstrou que ele teve ali, ele deixou claro, ele deixou um lenço do lado ali, então ele deixou claro para Saul que ele esteve ali, mas que ele não matou, que ele não quis atacá-lo. Né? Mas por que isso aconteceu e o que isso significa na prática, Vitor? Vamos lá. A gente está falando sobre a ascensão profética de Davi. Né? Nós falamos no primeiro vídeo sobre a fase onde ele era rejeitado pelos irmãos. No segundo vídeo, quando nós falamos do anúncio profético, nós falamos sobre o momento que ele foi ungido, né, como rei, quando Samuel foi até a casa dele e ele estava esquecido ali com as ovelhas, o pai não lembrou dele, mas mesmo assim Samuel o ungiu. E logo depois ele teve a oportunidade de se posicionar quando ele guerreou contra Golias e ganhou. Então aqui a gente vê um jovem que primeiro foi anunciado, teve o seu coração forjado, estava crescendo e aqui ele já tinha certeza do que ele era, das promessas que Deus tinha para ele. Ele estava crescendo na vida e no relacionamento dele com Deus. Mas no meio dessa ascensão profética, a gente primeiro vê um período de maturidade, onde ele começa a crescer em maturidade, ele começa a ser perseguido por Saul. Então, no momento onde talvez ele achasse, ou talvez você, se estivesse no lugar de Davi, achasse que está perto, é aquele momento que você acha, pô, recebi a promessa, já passei por muito desafio, agora vai acontecer, e aí, naquele momento, de repente, começa uma perseguição, e essa perseguição sempre é instaurada pelo diabo, logicamente. Tanto que o rei Saul, ele é endemoniado. A Bíblia diz que a primeira vez que, inclusive, que Davi chega até Saul é porque ele estava endemoniado e Davi é chamado para tocar harpa, para tirar o demônio dele. Então, Davi é usado ali primeiro na harpa, depois na história contra Golias, guerreia contra Golias, depois ele se torna um grande guerreiro, aos poucos vai ganhando um renome, começa a ganhar cargos maiores, começa a liderar o exército, até que, de repente, Saul começa a persegui-lo. E no meio dessa perseguição toda, ele tenta matar Davi algumas vezes e nitidamente ele está guiado pelo diabo, endemoniado ainda, e ele começa a criar uma inveja absurda contra Davi. E ele começa a tentar persegui-lo. E começa a tentar botar como objetivo de vida matar Davi. E Davi, não tendo o que fazer, foge. Foge e começa a fugir para que ele não morra, primeiramente, né? Nesse momento ele inclusive era casado com a Mical, filha de Saul.
e ele começa a tentar entender o que fazer, reúne ali alguns soldados na caverna de Adulão, ali ele começa a forjar aqueles soldados e mostrar como eles deveriam se posicionar, e ali começa a nascer o exército que depois se tornou o grande exército de Israel, o renomado exército de Israel. Mas no meio dessa situação que a gente acabou de ler, Davi poupa a vida de Saul pela segunda vez, porque isso acontece numa primeira vez, numa situação bem parecida, e nessa segunda vez, quando isso acontece, Davi decide poupar a vida de Saul. Por quê? Porque no meio dessas situações, onde a gente está numa ascensão profética, nós já tivemos o nosso coração forjado, nós já tivemos o anúncio profético, ou seja, nós sabemos o que Deus tem para nossa vida. Agora é só uma questão de continuar sendo resiliente e consistente no que Deus espera de nós. É nesse momento que Deus quer testar a nossa dependência. Deus quer entender aonde nós confiamos, em quem nós confiamos, porque essa situação, talvez uma atitude humana de Davi, ou uma ordem de Davi para que o Absai, que era um dos seus soldados, matasse Saul naquele momento, talvez uma atitude de Davi pudesse fazê-lo rei, de fato, mas aquilo não era a vontade de Deus. E Davi teve esse discernimento de que, mesmo naquela situação, não era a força do braço dele que faria ele se tornar rei, mas sim a vontade de Deus. Então ele decidiu confiar no Senhor e declarou: não, esse homem é ungido do Senhor, quem sou eu de tocar nele? Se o Senhor quiser que ele morra, assim o Senhor o fará, mas eu não irei contra Deus, eu não farei uma coisa simplesmente porque eu quero. Então, um dos pontos que eu quero destacar desse momento de ascensão profética de Davi é o posicionamento dele de dependência. Porque no posicionamento dele contra Golias, por exemplo, foi um posicionamento de confiança. Ele confiou, ele sabia que Deus iria dar a vitória para ele pelas vitórias que ele já tinha tido com ursos, com leões, mas aqui é um posicionamento onde ele poderia assumir, era fácil. Sabe aquele momento que Deus te dá oportunidades que são fáceis? Às vezes até vem de Deus, só que Deus só está fazendo aquilo para testar a tua confiança nele, porque ele sabe que se você confia na força do teu braço, de repente você vai fazer, mas se você confia nele, você vai esperar que ele faça. Então esse nível de dependência me gera de verdade um fogo, sabe, uma chama dentro de mim. E eu espero que dentro de você agora também assistindo esse vídeo, de não apenas querer depender de Deus para derrotar gigantes, como Davi fez com Golias, mas depender de Deus para não dar passos que talvez sejam fáceis demais para nós. Passos que às vezes, quando a gente quer dar, a gente olha e fala: pô, mas se eu fizer isso vai ser tão fácil, eu vou ganhar mais, eu vou ter alguma coisa boa, eu vou ter um retorno positivo disso, seja financeiro, seja em honra, como ele viraria rei nesse momento. Mas ainda assim, Davi mantém um posicionamento de: eu confio e eu dependo do Senhor. Se Deus me ungiu e Deus hoje permitiu que Saul esteja me perseguindo como está hoje, Deus vai agir no meio dessa situação. Então, fique em paz, porque a primeira coisa que vai acontecer quando você estiver prestes a chegar de fato no que Deus te prometeu, que é a ascensão profética, é a perseguição. Então, a primeira coisa é a perseguição. Saul começa a perseguir Davi porque ele sabia do que Davi era escolhido. E deixa eu te contar uma coisa, essa história da perseguição, ela normalmente acontece principalmente porque o diabo, ele sabe do que você é capaz, ele sabe o propósito de Deus na tua vida, muitas vezes mais do que você mesmo. Às vezes o diabo começa a te perseguir porque ele não quer que você cumpra um propósito que nem mesmo você sabe ainda. Mas se você está sofrendo perseguição, deixa eu te dar uma boa notícia. Fique em paz. Isso quer dizer que você está prestes a finalizar uma ascensão profética. Mas, além de ter esse entendimento, você também precisa ter o posicionamento de Davi. Um posicionamento de alguém que depende do Senhor, de alguém que realmente confia no Senhor, sabe? Quando você vê um homem que ele se acha muito independente, que ele quer ser independente das coisas, você na verdade está vendo um homem que às vezes coloca coisas da sua vida nas mãos de Deus, mas na verdade essas coisas que ele coloca nas mãos de Deus, ele só quer que Deus dê o aval, ele só quer que Deus fale: vai, faz, ele só quer que Deus fale: vai lá, eu vou bancar, eu vou financiar o teu projeto. Muitas vezes ele está usando Deus, esses homens independentes, na maioria das vezes eles só querem usar Deus como um trampolim. Sabe? Deus, estou muito mal agora, me levanta, e começa a orar, começa a se dedicar, e aí Deus vai lá e levanta, e quando Deus levanta,
parece que ele se torna totalmente independente. Por quê? Porque ele não se tornou realmente independente de Deus. E Deus quer que você dependa dele. Deus é teu pai. E às vezes a gente compara esses níveis de dependência e fica difícil entender, porque muitas vezes isso transcende a nossa capacidade de entendimento de fato. Por quê? Porque a nossa comparação, quando a gente fala em paternidade, muitas vezes a gente traz para um conceito do nosso pai, de fato, biológico, do nosso pai. E se você às vezes não teve um pai tão presente, se você teve um pai que às vezes esteve até presente, você começa a comparar perto do que ele pôde te ensinar. Então você pensa, tudo que meu pai quer para mim é bom, ok, legal. Então, se o meu pai tem uma vontade diferente da minha, eu tenho que levá-la em consideração e vou pensar sobre ela. Mas não quer dizer que eu vou agir. Só que a gente esquece que quando a gente fala do nosso pai biológico, na maioria das vezes, a gente está falando de uma diferença de idade de, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos entre você e o seu pai. Então, a grande diferença é, o seu pai tem talvez 50 anos a mais de experiência que você. Então, isso já dá a ele muito mais entendimento? Sim, mas ao mesmo tempo, o tempo muda, as coisas mudam, a globalização vem. Então, sim, existem muitas coisas que um filho vai saber a mais do que o pai. Eu sei muitas coisas que eu sei a mais do que meu pai, tem muitas coisas que meu pai sabe muito mais do que eu. Isso vai acontecer com meu filho também. O ponto é que quando a gente compara esse tipo de paternidade, diferença de entendimento e experiência com Deus, a gente está falando não é de um pai que tem simplesmente uma idade a mais. A gente está falando de um pai que criou os céus e a terra, que te criou, que me criou. A gente está falando de um pai que sabe os planos para a minha vida muito antes de eu estar na barriga da minha mãe. De um pai que já sabe os planos da minha vida antes do meu bisavô nascer. Então, a gente está falando de um pai que criou um plano perfeito para mim. E aí eu acho que eu sou maduro o suficiente para tomar as minhas próprias decisões, para achar que eu sei o que é bom para minha vida. Na maioria das vezes, os planos de Deus às vezes não condizem com o que nós enxergamos. Aí o problema não está na vontade de Deus, mas sim no nosso entendimento sobre a nossa vida. Então, quando nós temos esse senso de discernimento, de dependência, a gente chega num nível de humildade, que é o terceiro ponto que eu quero tocar aqui hoje, que é o nível de humildade, que é tão grande, que você não consegue tomar decisões sem conversar com Deus, sem expor para Deus, sem se relacionar com Deus. E o único resultado possível para esse nível de dependência é um nível de discernimento, de entendimento da palavra de Deus e do propósito de Deus para a tua vida. Inimaginável. Às vezes a gente pensa que tudo que a gente queria era ter um livro falando todos os detalhes da nossa vida, né? Tipo, você vai entrar na escola tal, vai se casar com a pessoa tal, você vai abrir a empresa tal, você vai fazer isso com tantos anos. Às vezes a gente quer apenas um livro disso, não é? Mas e se eu te falar que esse livro existe? Isso existe. Deus quer te falar, ele já tem um plano perfeito para a tua vida. Em Salmos, o salmista diz que Deus escreveu os nossos planos muito antes de nós nascermos. Então ele já tem um plano perfeito para mim e para você. A gente só precisa entender e acessar através da obediência, através da dependência e através de um coração forjado e entregue para Deus. Amém? Então espero que você entenda esse nível de dependência como Davi teve, como você, como homem, como mulher, pode ter a partir de agora. Se você não tinha até hoje, fique em paz. Talvez esse seja um encontro entre você e Deus, para que você tome uma decisão e passe a entregar o controle total da tua vida nas mãos de Deus. Para pensar as áreas da tua vida que ainda não romperam. Será que de repente é numa área amorosa? É num casamento? Será que é na área familiar? Será que é na área financeira? Será que é na área espiritual? Você vai de religião em religião ou de igreja em igreja, você não se encontra num lugar, não existe um lugar que você se sente em casa? Provavelmente, essa área que você não rompeu ainda é porque você ainda é independente. Você quer ser independente. Você, no final das contas, quer ouvir a opinião de Deus, mas às vezes você só quer ouvir para saber mais uma opinião, como se a opinião de Deus fosse apenas uma opinião a mais. Tipo, pai, o que você acha? Mãe, o que você acha? Irmão, o que você acha? Legal, agora eu vou tomar minha decisão. Sabe? Não é isso que Deus quer, não é assim que Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você declare total dependência, que você declare hoje, pai, eu vou fazer a tua vontade, independente do qual for a tua vontade. Porque Jesus, quando está sendo levado, a pouco antes de ser levado para a crucificação no Getsemane, ele declara, pai, que seja, se possível, leva de mim esse cálice.
mas se não, que seja feita a tua vontade. Jesus, que era Deus em carne do nosso lado, no nosso aspecto, ele sofreu a mesma coisa, mas ele precisou entregar tudo nas mãos de Deus. Então, comigo e contigo não é diferente. Nós precisamos alcançar esse nível de posicionamento e independência em Deus para que, a partir disso, nós vivamos o lapso da nossa ascensão profética. E aí, a gente vai viver a fase final, que a gente vai falar no vídeo que vem. Amém? Então, se você entendeu essa palavra, feche seus olhos comigo e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Porque a tua palavra, Senhor, ela não mente, ela não engana. Ela é feita, Senhor, para os nossos corações, para o Senhor falar conosco. Pai, nos ensina a depender, Pai, e entregar o controle nas tuas mãos. Eu, Vitor, entrego o controle total da minha vida em tuas mãos, Senhor. Decide o que o Senhor quiser para a minha vida. Eu quero sim planejar e te apresentar os meus planos. Eu quero sim, Senhor, sonhar, fazer planos, Senhor. Mas eu quero mais do que qualquer coisa. Mergulhar, Pai, me imergir, Senhor, nas profundezas da tua presença e das tuas decisões. Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida, porque eu sou teu e tu és meu, como João 15 nos garante. A videira está em nós e nós estamos na videira. Por isso temos a certeza que frutificaremos. Mas, sobretudo, Pai, nos ensina a depender. Entregamos o controle da nossa vida em tuas mãos. Se essa pessoa, Pai, que está comigo orando agora, está fazendo essa oração pela primeira vez, provavelmente sentindo o teu espírito e aos prantos agora, Pai, toma agora esse coração, Senhor, e conduz essa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O Espírito me diz que existem pessoas fazendo essa oração a primeira vez. Se você está fazendo essa oração a primeira vez, você quer uma ajuda para os seus próximos passos de caminhada, não fica tímido ou tímida, me manda uma mensagem. Eu quero te ajudar, eu quero poder te ajudar nesse caminho. Amém? Nos vemos semana que vem.